Bom, o que eu vou compartilhar com os irmãos essa noite não é nenhum assunto novo, não é uma novidade, não é algo inédito, mas é algo muito importante para que a nossa vida de fato funcione, amém? Então, o que eu posso começar falando é que a nossa mente racional, nossa mente humana, ela tende a ser muito crítica. A gente tende a se basear em fatos, em argumentos, em situações. Parece que se a gente não vê, não tocar, não sentir, não faz sentido algum para a nossa razão. E a mente sendo guiada pelas razões, pelas emoções, pelos sentidos, ela acaba gerando uma porta que acaba destruindo aquilo que o Senhor colocou para as nossas vidas. O que seria isso? A dúvida. A dúvida ela é uma porta que ela pode destruir, minar aquilo que o Senhor tem construído dentro de nós através da fé. Então a gente vai falar hoje sobre a dúvida, que nós precisamos crer sem duvidar. Amém? Então a dúvida ela pode vir por meio dos nossos sentidos, né? Daquilo que nós vemos ou daquilo que não vemos, aquilo que vemos mas não acreditamos, ou aquilo que simplesmente não vemos, ou por aquilo que nós ouvimos e não acreditamos também, ou por aquilo que nós não estamos ouvindo. E também ela pode vir por aquilo que não está sendo feito, não está acontecendo, ou por aquilo que batalhamos tanto para construir e não vemos resultado. Então a dúvida ela tenta se instalar em todas as situações, em todos os sentidos. Porque se eu não estou vendo, isso não pode ser verdade, porque a gente se baseia em fatos. Se eu não estou sentindo, isso não pode também ser uma verdade. Então a nossa mente humana gosta de se alicerçar em coisas concretas, em fatos. A nossa dúvida, portanto, ela é mais racional. Totalmente o oposto do caminho da fé, que a fé chega a ser de modo irracional, porque a fé ela se baseia em coisas que não são concretas. A fé ela vai totalmente no sentido oposto dos fatos. Você pode estar vendo uma situação de fome, de miséria, de escassez, e a sua fé ela criar uma situação completamente nova, mesmo você observando aquele fato. Então a dúvida e a fé elas são caminhos completamente opostos, né? E a gente pode ver em Hebreus 11:1 que a fé ela vai combater a dúvida, ela vai lutar contra a dúvida, porque ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé ela vai refutar tudo aquilo que a dúvida se baseia, porque enquanto a dúvida se baseia nos sentidos, a fé ela cria algo novo a partir do que não vemos. Ela não usa nada dos sentidos. A fé não é movida, eu sinto uma fé, eu tenho algo dentro de mim que assim, me motiva. Não, você pode estar empolgado com a sua fé, empolgado com as coisas dando certo, mas a fé ela não se baseia nos sentidos e nas emoções. Ela é completamente o oposto disso. Então nós precisamos desconstruir isso na nossa mente, de que a dúvida, se baseando em fatos e em situações, ela é a verdade. Não é. Os fatos e as situações mostram algo que está acontecendo, mas aquilo que está acontecendo pode mudar completamente de cenário quando a nossa fé entra em ação. E a dúvida ela traz sentimentos ruins para nós, porque ela rouba de nós paz, ela rouba de nós saúde, ela rouba de nós a segurança da palavra. A dúvida ela vem para desconstruir tudo aquilo que temos construído no espiritual. A dúvida é completamente carnal, enquanto a fé é completamente espiritual. Então, em 2 Coríntios, vem para reafirmar aquilo que está escrito em Hebreus 11. 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé, ela é a prova das coisas que não vemos.
ela prova aquilo que não vemos, ela traz à existência aquilo que não vemos, ela constrói aquilo que não vemos. Enquanto a dúvida vem para roubar toda a nossa paz, o nosso senso de segurança, a fé, ela constrói em meio ao caos. Ela nos dá a oportunidade de viver essa novidade que o Senhor falou para nós. A dúvida, ela nos rouba também a certeza de que o nosso Deus é bom. Ela nos rouba a certeza de que Deus tem um caráter irrepreensível e perfeito. Nós sabemos que a palavra diz, e nós temos provado em nossa vida, de que Deus é bom, de que Deus não muda, de que Deus é fiel, de que Deus é justo, de que Deus é honesto, de que o caráter de Deus em nós muda a nossa própria concepção das coisas. O caráter de Deus em nós aperfeiçoa o nosso caráter. E se nós damos lugar para a dúvida, nós desconstruímos tudo aquilo que Deus é. E como fica a nossa mudança de vida, o nosso caráter? Como nós vamos nos moldar a uma pessoa que nós colocamos em descrédito? Quando passamos a duvidar de Deus, de quem Deus é, nós o colocamos em descrédito. E aí como nós vamos acreditar e ver as coisas funcionando se nós não acreditamos no que Ele disse, no que Ele faz? Temos que tomar cuidado com as pegadinhas da nossa mente e com a racionalidade que vem com as situações desse mundo, para que a nossa fé não seja roubada. Não se engane, se não há fé, certamente há dúvida. Não tem como você, eu tenho um pouquinho de fé, mas eu duvido daquilo ali. Não, são coisas absolutas. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. A fé, ela não opera como meia fé. A fé, ela é concreta, ela é absoluta. Ou você crê, ou você não crê. Não tem meio termo. Então, a dúvida, ela rouba toda essa consistência de que a fé é capaz de trazer essas coisas que não vemos. É difícil nós crermos sem ver nada, mas Deus, ele não se restringe à nossa lógica. E a gente vai ver aqui uma situação em Lucas 1, versículo 18. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas que creram contra a situação. Mas também nós vemos várias pessoas perdendo a oportunidade de desfrutar do melhor de Deus por não sustentarem uma fé real. Aqui em Lucas 1, a partir do verso 18, fala sobre Zacarias e Isabel. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Eu sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Ou seja, Zacarias, ele preferiu olhar para sua condição: sou velho, minha mulher também, como que vamos ter um filho diante disso? É uma história semelhante também à de Abraão, que Sara até riu de sua situação. Abraão tinha o que no seu corpo? Velhice. E aqui a gente vê que Zacarias passou pela mesma situação. E ele colocou em dúvida a promessa que o anjo veio trazer. Mas você pode reparar aqui que o anjo diz: eu sou Gabriel, o que está na presença de Deus. É um anjo enviado por Deus, que estava na presença de Deus, que tem conhecimento de Deus, que passa tempo com Deus. Uma pessoa, para ela aumentar a sua fé, para ela não se deixar abalar pelas situações, ela precisa estar com Deus. As situações, elas vão olhar para a nossa cara e vão fazer careta.
Elas vão tentar nos assustar. Elas vão tentar aterrorizar o nosso coração, colocar em xeque tudo aquilo que nós estamos construindo em Deus. Mas se nós estamos em Deus, se estamos com Deus, se conhecemos a Deus, a dúvida não vai entrar no nosso coração. Nós precisamos ter esse conhecimento de Deus, do seu caráter e de que todas as suas promessas são verdadeiras. Deus não abre a boca para falar nenhuma mentira. Deus não inspira alguém pelo Espírito para dizer bobagem. Deus, Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe como faz, Ele sabe o que Ele fala, tanto que tem tempos, modos. Deus não é limitado a uma única forma. Por isso que às vezes também a nossa mente ela entra em dúvida, porque nós estamos acostumados com determinado agir de Deus, com determinado mover do Espírito, e quando acontece algo de uma forma diferente, a gente começa a duvidar, coloca em descrédito. Deus não é homem, Deus não é menino, e Deus não está de brincadeira. Deus, Ele não tem um modo único de fazer as coisas. Talvez eu e você tenhamos. Passamos uma vida aí para desconstruir hábitos, rotinas, mas Deus, Ele tem essa habilidade de fazer de forma multiforme. Nós talvez batalhamos uma vida toda para conseguir fazer, mudar algum hábito, né? Eu sempre andei pisando dentro dos quadradinhos. Para eu andar pisando nas linhas, para mim vai ser muito difícil, porque eu estou muito acostumada. Mas Deus, Ele tem uma habilidade divina de agir e de fazer de formas que a gente nem conhece. E o Espírito Santo, ele vai revelando isso no nosso coração, de que ainda que a forma com que a gente vê as coisas, ainda que o agir de Deus pareça tão lento, tão demorado, que as promessas pareçam tão loucas, o Espírito Santo testifica no nosso espírito de que Deus sabe o que faz. E Ele tem sabedoria para lidar com as coisas, mudar as situações. Então não vamos colocar Deus numa caixinha e achar que tudo que Ele faz é assim e assado. Não coloque o nosso Deus em dúvida. Essa é uma palavra assim que a gente tem costume de ouvir. A fé, ela precisa ser real. A dúvida, ela rouba tantas coisas. Mas parece que as situações dos últimos dias têm transformado isso dentro de nós e tem tirado a paz de muitas pessoas. Poxa, mas eu estava trabalhando, estava tudo bem, e agora esse desemprego que tomou conta da nação, e o que vai ser de mim, o que vai ser das pessoas, o que vai ser da minha família? Vamos escolher entrar em desespero junto com os milhões de brasileiros, ou a gente vai tomar a contramão do mundo e andar em fé? É fácil, irmãos, falar em fé quando tudo vai bem, quando a gente está numa situação confortável, mas agir em fé quando a situação está medonha, isso é difícil. Mas agir em fé é um posicionamento do nosso coração. Nós precisamos tomar essa decisão de agir em fé. Às vezes as situações, elas vão usar não somente as circunstâncias, né? O diabo, né, vai usar não somente as circunstâncias, mas pessoas para afirmar que aquilo está ruim mesmo, que aquilo não tem jeito mesmo, que aquilo vai de mal a pior. Mas, irmãos, a fé, ela é guiada pela voz do Espírito, e a voz do Espírito é doce, e ela traz boas notícias. A gente vai ficar com o quê? Com a dúvida, com o cenário tenebroso, ou a gente vai escolher ter paciência e esperar em Deus? Porque ter fé, às vezes, pode até ser fácil. Uma fé de diálogo,
de discurso. Ai, eu tenho fé. Ai, irmão, como vai? Tá tudo bem, vai tudo melhorar, tudo vai dar certo. E chegar em casa e você agir de forma completamente contrária àquilo que você disse. É difícil manter esse posicionamento de discurso e ação. Mas Deus, Ele requer de nós esse descanso. Aqui a gente viu que Zacarias, por ele colocar em dúvida aquilo que o anjo falou, ele foi limitado. Ele precisou ser calado para ter um tempo de ouvir mais, meditar mais, observar como as coisas iam tomando forma, como a fé estava trazendo forma para aquela situação. Então, e aqui fala, você vai ver tudo isso acontecer porque aquilo que você não acreditou vai se cumprir no tempo oportuno. A gente sabe que tem um tempo certo e temos um processo a viver. A nossa fé, ela não é simplesmente, eu tenho fé e tudo vai acontecer. A gente também tem uma prova da nossa fé. Em Tiago 1 fala das tribulações, das lutas, e no verso 3 ele fala, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Nós precisamos ser perseverantes na caminhada, na jornada. Senão qualquer situaçãozinha, qualquer sustinho que o diabo vir dar na gente, a gente dá no pé. Foge da igreja, foge da fé, deixa de crer na palavra, começa a investir todas as suas forças no seu próprio esforço, na sua segurança, naquilo que você sabe, naquilo que você conquistou. E a gente sabe que a força do nosso braço não tem poder para construir uma jornada de sucesso. Quando nós duvidamos, nós começamos a reclamar. E a gente perde tempo, oportunidade, paz, alegria e saúde. A gente viu isso na história de Zacarias. Mas se vocês lerem os próximos versículos, vão ver que a promessa se cumpriu. João nasceu e Isabel até queria dar o mesmo nome do pai para o filho, mas ele disse não, o anjo instruiu e ele sabia, ele tinha certeza de que estava se cumprindo uma promessa de Deus. Nós precisamos vigiar constantemente e não sermos ingratos por tudo que Deus já fez. Nós temos que ter essa consciência e não nos esquecermos das bênçãos já alcançadas, das instruções já dadas no nosso coração. Nós não podemos deixar com que as palavras que nos trazem esperança se tornem comuns à nossa mente. Muitas vezes a gente vê pregações, ministrações, e você pode até pensar no seu íntimo, né? Já ouvi tanto essa palavra, eu sei de cor e salteada, até completa as falas do ministro. Mas não se engane, toda a palavra que nós temos conhecimento, Deus sempre manda uma revelação nova em cima daquilo. Nós precisamos desse renovar diário da palavra. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque ainda que a gente ouça a mesma coisa todos os dias teremos uma revelação nova. Uma nova porção da parte de Deus para o sustento da nossa fé, para a motivação do Espírito, para a consistência das nossas emoções, para que elas não roubem de nós o melhor de Deus. Nós precisamos parar de duvidar de todas as coisas que Deus já nos falou. A promessa, ela tem um tempo oportuno, a palavra de Deus, ela tem um caminho a seguir. Deus vai
agir de diferentes formas, ainda que a gente não entenda, a gente precisa confiar e descansar. Em relação a tudo aquilo que temos roubado, tem sido roubado de nós por meio da dúvida, Provérbios 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor, evite o mal, e isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Confiar em Deus, descansar em Deus, traz segurança, traz paz, traz saúde para o nosso corpo. Nós nunca vamos ver uma pessoa ansiosa desfrutando de saúde em seu corpo. Nós nunca vamos ver uma pessoa aflita falando que está em perfeita paz. Nós nunca vamos ver uma pessoa angustiada, agoniada, totalmente baseada nas situações, vivendo uma novidade de vida. A gente sempre vai ver dor e sofrimento em pessoas que não confiam, que duvidam. Pode até parecer ruim, soar ruim, né? Nossa, dor e sofrimento, mas a gente sabe que o mundo jaz no maligno e que as situações, elas fogem do nosso controle, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ainda que para nós seja impossível, para Deus tudo é possível. E se Ele é quem guia a nossa vida, todas as coisas vão dar certo. A gente vai continuar teimando em dirigir a nossa vida ou vamos deixar com que o Senhor guie de fato as nossas vidas? São verdades, irmãos, para nós pensarmos, porque o caráter de Deus, ele não muda. É o nosso caráter que precisa ser mudado. A mentalidade de Deus não muda, é a nossa que precisa ser mudada. Nós precisamos pensar sobre essas coisas. Não pensar demais para nos tornarmos racionais e metódicos, mas pensar sobre as coisas do alto para que elas venham habitar em nós. Trazer o céu para dentro de nós. Deus não falha, não mente, Ele é fiel, não muda, para Ele nada é impossível. Amém? Nunca vamos permitir com que essas verdades sejam refutadas do nosso entendimento. Vamos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, colocar a nossa fé para crescer. Colocar a nossa fé em exercício. Assim como o nosso corpo se exercita, a nossa fé ela precisa ouvir a palavra de Deus, ela precisa ser alimentada. Se não alimentamos a fé, a gente alimenta a dúvida. Se não olhamos para o Senhor, a gente olha para a situação. Não se engane. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Nele não há nenhuma variação. Não há nenhuma sombra, nenhuma mentira, nenhuma inconstância. Amém? E eu quero que a gente encerre essa mensagem fazendo uma declaração de fé. Amém? Você repete assim comigo. Eu creio. Nada é impossível. Tudo que Deus falou sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre a minha comunidade, sobre o meu país, sobre a minha nação, vai acontecer. Você crê? Amém? Creia sem duvidar. Saiba que o Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. E ainda que as coisas sejam feias,
em sua aparência, elas estão apenas maquiadas. Não acredite naquilo que os seus olhos veem. De fato, ande por fé e não por vista. Amém? Que essa seja uma verdade que tenha efeito, que produza frutos em nossas vidas. Amém?